Fernanda, vamos mudar um pouquinho o tema aqui? Vamos, Claro. vamos trazer algo que você gosta. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Vamos lá. A pergunta que muitas vezes, no começo, eu não sabia o que era, eu fui descobrir depois, mas aqui para tentar ajudar quem está nos assistindo. O que é burnout? É um mito? Ele é algo que toca as pessoas de tecnologia? Sim, ele é. Ele é muito. Burnout, ele é, na verdade, um estresse crônico não bem administrado. Então, a gente fala muito sobre o estado, né? Em psicologia, a gente fala a pessoa está em estado depressivo ou ela está com depressão crônica, né? E o burnout, ele vem de uma série de sintomas e estados emocionais mal administrados, principalmente em relação ao estresse, que chegam a um extremo e te trazem sintomas físicos, emocionais e tudo mais, e você acaba caminhando de fato para um colapso, né? E isso é um movimento, infelizmente, global e comum do ser humano, né? Olhando para um recorte Brasil, a gente tem um cenário ainda pior, né? Hoje o Brasil ele está em terceiro lugar em níveis de ansiedade, em depressão, como eu falei recentemente, né? Os números de afastamento pelo INSS desde que o burnout ele foi reconhecido de fato como doença, né? Como uma condição, ele vem aumentado assustadoramente, né? Então, se eu não me engano, agora está em terceiro lugar em causas de afastamento no Brasil. Então, sim, é uma realidade. Tá mais Ok. na cara que nariz, né? Tá mais na porta do que a gente imagina. Comumente as pessoas que entram em situação em estado de burnout, elas não se perceberam, porque se elas tivessem se percebido, elas teriam tomado uma atitude anteriormente, né? Então, Uhum. infelizmente, quem colapsa são as pessoas que achavam que estava tudo ok, de certa forma, né? Ou que dava conta de lidar com os estresses que estavam vivendo, ou que talvez não tinha a oportunidade de sair daquele cenário estressor, enfim. Então, sim, é uma realidade, é uma necessidade, é atual, sim, e é muito intenso em profissionais de tecnologia, tá? E aí, por N motivos. É um mercado bastante acelerado, é um mercado que vem com muitas novidades o tempo todo, a necessidade de atualização é muito constante, e aí vem o tema que eu trouxe no último Recruta Tech ali sobre a síndrome do update, né? O quanto a gente sente que está para trás o tempo todo, né, nas novas tecnologias, e mal Uhum. aprendi, mal dominei e já veio outra, e enfim, né? Fazendo só um recorte aqui, né? Esse termo síndrome do update, ela deriva de uma outra terminologia chamada síndrome do objeto brilhante, né? Que é você ser captado a sua atenção por algo que brilhe mais, né? No Ok. seu entorno, digamos assim. Então, essa coisa de, eu estou usando uma determinada tecnologia, ferramenta, mas apareceu algo novo, mas eu nem entendi como é que essa aqui funciona ainda, mas eu já vou ter que aprender a outra. E aí eu brinquei com o pessoal no momento da palestra, a gente vai deixando um monte de curso lá no carrinho da Lura, né, no Hotmart, vai acumulando curso lá, porque a gente tem uma necessidade de urgência e atualização muito grande, e isso sim faz com que os profissionais de tecnologia venham a se sentir bastante pressionados e colapsem em termos de saúde mental, além do que as próprias rotinas de trabalho, as boas práticas, os rituais, toda essa cadência, a preparação das lideranças dentro de tecnologia, né? Normalmente são líderes que eram muito bons tecnicamente, e aí acabaram subindo para cadeiras de liderança, mas não têm skills de gestão de pessoas. Isso desfavorece bastante também o ambiente de trabalho e as relações de confiança com os líderes dentro da área de tecnologia. Enfim, N fatores que derivam aí para que a gente fale que burnout está mais perto do que a gente imagina que a gente gostaria que estivesse, de Sim, todos os seres humanos, principalmente em profissionais de tecnologia, sim. sim. É interessante isso que você trouxe. E me diga uma coisa, quais são os sinais de exaustão ou sobrecarga que você percebe nas empresas
que nem sempre são reconhecidos como burnout? Certo. Eu acho que tem sintomas, que a gente consegue quantificar, né. Eu vou falar em termos de sintomas enquanto corporação, né, e sintomas enquanto indivíduo, tá. Enquanto Uhum, indivíduo, né, sinais de burnout, desatenção, hã, memória extremamente prejudicada, irritabilidade, coisas que antes você lidava bem, né, às vezes, em tecnologia a gente fala, é mudança de escopo, mudança de prioridade, alteração de prazo, interface com o cliente, tudo isso que até então você podia lidar de maneira adequada, começa a te estressar de um nível extremo, assim. Aí o profissional entra numa seara de um comportamento de cinismo, não sabe mais por que está fazendo, perda de propósito, sabe, não sabe mais: "Ah, mas será que eu deveria estar trabalhando com isso mesmo? Eu não sei mais se isso me faz feliz. Será que eu não deveria mudar de stack? Será que eu não deveria mudar de ferramenta ou sair dessa empresa ou desse cliente?". Hã Improdutividade, eu não entrego mais tantas tasks, eu não tenho mais tanta celeridade como eu tinha antes. Então tudo isso são, prejuízos de sono, prejuízos de trato digestório, né, são profissionais que, pelo nível de atividade cerebral acabam por, ter muito prejuízo de sono, se alimenta mal, prejuízo nas relações sociais, acha que o tempo todo ou você está trabalhando, entregando, ou você tem que estudar uma coisa nova, ou você tem que dar conta de um projeto pessoal que você está fazendo para complementar a tua renda. Então, sim. acaba por se negligenciar as relações, familiares, as relações sociais, então tudo entra em declínio, né, aspectos, fisiológicos, emocionais, sociais e tudo mais, até rimou, né. Então tudo entra em declínio. Então em termos de sintomas a nível ser humano e profissional, acho que a gente, está bem contemplado com esses. Em termos de corporação, engajamento, né, que é o primeiro que a gente já falou, que vem sofrendo aí uma queda, global nos níveis de engajamento de trabalho. Índice de rotatividade, esse é um dos que mais grita, né, por que que a gente não consegue reter pessoas, né, o que que tem hoje dentro dos nossos rituais, da nossa política, dos nossos processos ou da nossa cultura, principalmente, né, que está fazendo com que as pessoas não queiram permanecer conosco, né, então, a produtividade também é um aspecto que conta muito, né, por que que um time entregava muito bem antes e já não vem entregando tão bem assim, né, o que que vem acontecendo, e fazer essa interface, confesso, como uma profissional que já fui de BP, de engenharia, produto, dados, DevOps, fazer todo esse entorno, né, do interesse da empresa em termos comerciais, entrega disso em termos de times de tecnologia, é bastante desafiador, né. A gente sempre tem a briga comercial, produto, tecnologia, né, entre o que foi vendido, o que foi priorizado e o que está sendo Sim, executado, sempre. né. E todos esses sinais são sinais de esgotamento e de burnout, sendo individuais ou corporativos também, né. Interessante. E me diz uma coisa, o home office, depois da pandemia ou durante a pandemia, Uhum. ele foi um acelerador para burnout ou ele trouxe mais liberdade para as pessoas? Como é que se existe alguma relação, algum estudo sobre isso? Existe sim, aham. Foi sim um acelerador, e aí eu faço aqui um recorte, Thiago, de que, novamente, eu acho que as pessoas que possuem repertório para desenvolver limites saudáveis, foi muito vantajoso, muito agregador. Mas para pessoas que não possuem repertório para impor limites saudáveis nas suas relações de trabalho, ele foi infelizmente um peso bastante grande para esse momento, sabe. Uhum. A gente tirou, né, o limite, a barreira entre a vida pessoal e o profissional. Então, com frequência, são pessoas que trabalham em horários, eh
que são mais interessantes para elas, enfim, de alguma forma, né? Ele devolveu tempo por um lado, vamos colocar assim, mas ele borrou a fronteira entre vida e trabalho. Então Tá. as pessoas perderam um pouco dessa noção de limite e espaço saudável do que é a minha vida pessoal, do que é o meu trabalho, né. Com frequência se percebem trabalhando à noite, sentando: "Ah, vou só responder um e-mail rapidinho aqui", enfim, né, Slack tocando, né, enfim, e ferramentas no celular tocando o tempo todo. Então É verdade. esse limite entre trabalho e vida pessoal, ele foi borrado sim, pelo home office, mas não vou demonizar o home office, até porque eu acho que é uma prática, eu acredito que é uma prática muito vantajosa e saudável para pessoas e empresas que conseguem atuar com ele de maneira adequada, né? Que tem políticas adequadas para a atuação de home office, ah, mas não demonizando ele. Eu acho que ele traz muitas vantagens para quem sabe ser profissional de home office.